Me diz uma coisa, qual é o maior animal que você já viu na vida real? Um elefante, talvez? Uma girafa? Ou talvez você já tenha visto uma baleia azul? Todos são bem grandes, mas surpreendentemente, esses não são os maiores animais que já existiram. Na verdade, eles não são nem os maiores da sua espécie. Então, vem comigo enquanto damos uma olhada nos maiores animais que já caminharam pela Terra e no que eles eram capazes de fazer. Arthropleura. Para a maioria das pessoas, a visão de uma dessas criaturas que rastejam pelo chão é suficiente para causar arrepios. E se você é uma dessas pessoas, agradeça a Deus por não estar por aqui há 300 milhões de anos. Naquela época, durante o período carbonífero, uma criatura conhecida como Arthropleura vivia em nosso planeta. Essa criatura enorme é considerada o maior artrópode terrestre de todos os tempos. Tá, mas qual era o tamanho dele? Bom, com base em fósseis encontrados em Northumberland, na Inglaterra, estima-se que esses animais pudessem crescer cerca de 2,5 metros de comprimento, uns 80 centímetros a mais do que o humano médio. E quer saber algo que os torna piores? Quando ameaçados, sugere-se que essas grandes criaturas pudessem levantar a parte superior do corpo, feito uma cobra. Mas os paleontólogos não conseguiram confirmar isso apenas com base em achados fósseis. Mesmo assim, você consegue imaginar essa coisa se erguendo para cima de você? Além disso, o fóssil da Arthropleura indica que tinha uma massa corporal de cerca de 50 quilos, o que o torna quase do mesmo peso que um adolescente humano médio de 14 anos. Meu Deus do céu, toca fogo nesse bicho. Para referência, o maior artrópode terrestre vivo hoje é o caranguejo dos coqueiros. Embora esses carinhas pareçam assustadoramente grandes por si próprios, eles têm apenas 40% do comprimento e menos de 10% do peso da Arthropleura. A questão é, o que faz esses bichos ficarem tão grandes? Bem, durante o período carbonífero, os níveis de oxigênio na atmosfera eram superiores a 30%, cerca de 10% mais altos do que os níveis atuais. Graças ao oxigênio elevado, os artrópodes, que absorvem oxigênio de forma muito menos eficiente que os mamíferos, puderam ficar maiores do que seriam capazes hoje em dia. E acho que eu falo por todos nós quando eu digo graças a Deus pela queda no oxigênio. Epician haydeni. Embora os artrópodes não sejam exatamente fofos, não dá pra dizer o mesmo dos cães. Eles são os melhores amigos do homem, não importa o tamanho ou formato, mas eu não tenho certeza se esse aqui conta. Você tá vendo o Epician haydeni, um canídeo pré-histórico que viveu durante o período Mioceno superior, entre 12 e 6 milhões de anos atrás. Esses caras são considerados os maiores canídeos que já existiram. Eles tinham cerca do tamanho de um urso grizzly, com algo entre 90 centímetros e 1,20 m de altura e até 2,40 metros de comprimento. Ele foi o maior canídeo já conhecido. O Epician haydeni também era bem corpulento, pesando mais de 110 quilos, o que equivale ao peso de 70 chihuahuas. Um espécime mais corpulento até mesmo excedeu isso, com o húmero de um fóssil indicando que ele pode ter pesado quase 170 quilos. Inacreditavelmente, isso também o coloca no peso de um pequeno urso grizzly. Mas o tamanho não era a única coisa que esses canídeos robustos compartilhavam com os ursos. Eles pertenciam à subfamília borofagina dos canídeos, que se traduzem em cães que esmagam ossos. Não é de surpreender que o Epician haydeni contava com mandíbulas extremamente poderosas, além de molares robustos e caninos incisivos para derrubar praticamente qualquer coisa que cruzasse seu caminho. Fósseis de seus dentes e mandíbulas gigantes, que tinham cerca de 15 centímetros de comprimento, revelam que eles eram especializados em uma dieta hipercarnívora e esmagadora de ossos, como as hienas, que curiosamente não são canídeos. Se esses caras ainda tivessem por aí, eles seriam os melhores cães de guarda de todos os tempos. Dito isso, eu não tenho certeza de como é que eu ia me sentir com um cachorro do tamanho de um urso na minha casa. Acho que é mais fácil ter 70 chihuahuas. E você, o que ia preferir? Ter um cachorro comparável a um urso ou ter 70 ratinhos caninos? Desculpa, chihuahuas, não quis ofender. Pro cão urso, clique no botão de curtir. Mas para essas dezenas de chihuahuas, se inscreva. Feito? Então vamos aos próximos animais gigantes. Ave elefante. Assim como os canídeos, as aves também têm todos os formatos e tamanhos, desde minúsculos beija-flores com menos de 6 centímetros, até gigantescos avestruzes que se estendem até 2,70 de altura e chegam a pesar quase 140 quilos. Mas embora avestruzes possam estar no topo da escala da maior ave viva, não são páreo para um tipo de ave extinta, conhecidos aproximadamente como aves elefante. Esses gigantes que não voavam passeavam pelas ilhas de Madagascar até desaparecerem há cerca de 1000
1000 anos. E eles não eram só grandes. Para ter uma ideia, esse aqui é um dos ovos deles. Estes são os maiores ovos de pássaros já encontrados. Cada um tinha mais de 30 centímetros de comprimento e pesava até incríveis 10 quilos, com um volume 150 vezes maior do que um ovo de galinha. Hoje em dia, avestruzes põem os maiores ovos dentre todas as aves, mas eles têm apenas 1/7 do peso e metade da altura dos ovos de uma ave elefante. Tá, mas chega de falar em ovos. Quão grandes eram as aves em si? Bem, o DNA das ossadas indica que esses gigantes tinham 3 metros de altura, tornando-os cerca de 30 centímetros mais altos que o avestruz médio. Tudo bem, era um pouco maior, mas a maior ave da espécie era o Epiornis maximus, com uma massa de 500 quilos. Elas eram 4 vezes mais pesadas que avestruzes. Já ouviu aquela expressão não passarão? Nessa época parece que era passarão sim. Parapusócea sepenradensis. Para nossa próxima criatura enorme, a gente vai ter que mergulhar nas profundezas do oceano. É aqui que você vai encontrar os cefalópodes, o grupo que inclui moluscos marinhos como lulas, polvos e sépias. O título do maior cefalópode vivo hoje vai para a lula gigante. É por isso que tem esse nome, né? Em alguns casos, elas chegam a quase 13 metros. Claro, a maior parte desse comprimento está nos tentáculos, com o corpo medindo cerca de 2,40 metros. O comprimento não é a única coisa considerável sobre essas lulas. Elas também têm os maiores olhos do reino animal, com até 25 centímetros de diâmetro. Seus olhos têm aproximadamente o mesmo tamanho que a cabeça de um humano, e com 10 metros de comprimento, a chamada lula colossal é ironicamente um pouco menor que as suas primas gigantes. Apesar disso, seu corpo mais robusto a torna o cefalópode vivo mais pesado, com quase 500 quilos, que é quase o dobro do peso de uma lula gigante grande. Por mais surpreendente que possa parecer, nem a lula colossal nem a gigante são cefalópodes mais pesados do mundo. Em vez disso, essa honraria vai para Parapusócea sepenradensis, um nome facinho de falar. Esses amonites, ou cefalópodes com concha, viveram há muito tempo, durante o período Cretáceo Superior, entre 100 e 66 milhões de anos atrás. A maior concha fóssil desse incrível amonite tinha quase 1,80 m de diâmetro, mas este era um espécime incompleto, com estimativas de que uma concha inteira tinha 3,30 metros de diâmetro, o que significa que só as conchas desses cefalópodes robustos iam fazer a gente sumir. E o que é mais impressionante é que a concha do Parapusócea sepenradensis pode ter pesado mais de 680 quilos. Isso é quase 1/3 a mais que a lula colossal. E olha que eu tô falando só da concha. O peso total dessas bestas pode ter excedido 1,5 toneladas. Mas como é que eles ficaram tão grandes? Bom, um estudo avaliou achados históricos de amonites e argumentou que as pressões dos predadores na época forçaram esses amonites a evoluir para ficar maiores e, portanto, mais difíceis de caçar, embora os seus achados não tenham sido conclusivos. Bom, eu acho que é um milagre que esses gigantes não tenham simplesmente afundado no mar. Gigantopithecus blacki. Os gorilas das planícies orientais são os maiores e mais imponentes primatas vivos do mundo. Machos adultos têm mais de 1,65 m de altura e pesam até 220 quilos. Por mais intimidadores que esses gorilas pareçam, já existia um primata que os deixaria nervosos. Até hoje foram descobertos apenas restos de dentes e mandíbula do Gigantopithecus blacki, mas eles são tão grandes que os paleontólogos estimam que esse primata prodigioso teria até 3 metros de altura e pesaria incríveis 540 quilos. Mas, infelizmente, a estrutura formidável do Gigantopithecus blacki foi o que levou a sua queda. Embora provavelmente fosse herbívoro, devido ao seu tamanho ele dependeria de uma grande quantidade de alimento, como frutas, folhas e plantas da floresta. Mas há cerca de 100 mil anos, o aquecimento global significou que cada vez mais áreas florestais se transformaram em paisagens de savana, o que esgotou as fontes de alimento do Gigantopithecus blacki. Ufa, ainda bem. Quer dizer, não, trágico, horrível, pobre desse gigante assustador. Titanoboa. Estudos sobre fobias estabeleceram vagamente que cerca de metade dos adultos sentem ansiedade em relação a cobras, com 2 a 3% das pessoas atendendo aos critérios de fobia. E para ser justo, quem é que pode culpá-los quando existem serpentes como a anaconda verde de 9 metros de comprimento e 250 quilos? Mas as coisas poderiam ser muito piores para quem tem medo de cobras. Há cerca de 60 milhões de anos, durante o período Paleoceno, o mundo era o lar da maior espécie de cobra já descoberta.
descoberta, a Titanoboa. Pelo nome, você deve estar pensando em uma cobra que pode se erguer acima das árvores, ou que pode ocupar toda a largura de uma estrada. E você não está muito errado, na verdade. Com base em fósseis de uma vértebra gigante descoberta na Colômbia, que você pode ver aqui em comparação com a vértebra de uma anaconda comum, os arqueólogos acreditam que essas serpentes consideráveis podiam crescer até incríveis 12,8 metros, mais de 7 vezes o comprimento de um humano médio. E se ela se erguesse apenas a metade do seu corpo, ela se ergueria sobre você na altura de um prédio de 2 andares. Também estima-se que ela tivesse até 1.150 quilos, o que é tão pesado quanto um carro pequeno e quase 5 vezes mais pesado que a anaconda verde. Agora, notícia boa, elas não eram venenosas. A notícia má, elas eram constrictoras. Isso mesmo, essas bestas de quase 13 metros conseguiam suas refeições se enrolando, esmagando e sufocando qualquer presa que conseguissem alcançar. Caramba, graças a Deus elas não existem mais. Tipo, consegue imaginar uma cobra dessas andando por uma cidade? Iam ter que chamar o exército. Pois é, esse foi certamente um dos maiores animais do mundo. Arctotherium angustidens. Por trás de um vidro ou na tela, os ursos polares parecem bem fofos, mas de perto a história é bem diferente. Esses animais árticos podem pesar quase 600 quilos e ter 1,5 metro de altura e atingir 3 metros de comprimento, o que os torna não apenas o maior urso, mas também o maior carnívoro terrestre vivo. Ainda assim, eles não são os maiores ursos a caminhar pelo planeta, nem perto disso. Voltando 700 mil anos, o Arctotherium angustidens era endêmico da América do Sul e detém o título de maior urso de todos os tempos. Dá uma olhada nesse espécime de húmero, que é o osso superior do apêndice frontal. Aqui nós temos o húmero de um urso de óculos. Eles pesam pouco mais de 70 quilos. Agora esse aqui pertence a um urso negro americano, que tem quase 210 quilos. E esse aqui é o húmero gigantesco do Arctotherium angustidens. E assim os paleontólogos concluíram que o urso pesava entre 940 e 2040 quilos. Mesmo na estimativa mais baixa, ainda é cerca de 1/3 maior que o urso polar. Quando ficavam em pé sobre as patas traseiras, os seus restos fossilizados sugerem que eles teriam uma altura de 4,20 metros. Até mesmo as patas do Arctotherium angustidens eram enormes. Com 37 centímetros de comprimento, elas são mais do que o dobro do tamanho de uma mão humana. Infelizmente, para esses grandes ursos, o seu tamanho estupendo também levou sua queda. A teoria é que predadores menores e mais rápidos superaram esses grandes ursos, limitando a sua fonte de alimento até que em certo momento eles morreram há 700 mil anos. Ainda bem, imagina o pavor de dar de cara com um desses. Sarcosuchus imperator. No Níger, na África Ocidental, já existiu uma espécie de crocodilo que não apenas liderou a cadeia alimentar local, como a dominou completamente. Agora, os crocodilos de água salgada modernos, como esse aqui, não são brincadeira. Eles podem chegar a cerca de 7 metros de comprimento e pesar 1.200 quilos, os maiores e mais pesados répteis vivos do mundo. Mas isso não é nada comparado ao que já foi conhecido como Sarcosuchus imperator, que viveu durante o período Cretáceo Inferior, há cerca de 112 milhões de anos. Com base em fósseis de crânio e vértebras, os paleontólogos estimam que esses crocodilos podem ter chegado a mais de 12 metros de comprimento. Quanto ao peso, eles provavelmente pesavam cerca de 9 toneladas. E isso faz desse super crocodilo 2 vezes mais longo e quase 8 vezes mais pesado que o Lolong, a besta de 5,5 metros de comprimento e 1.075 quilos, que foi o maior crocodilo já mantido em cativeiro. Se isso não fosse assustador o suficiente, esses répteis anormais também tinham focinhos super longos, com nada menos do que 132 dentes, que tinham até 15 centímetros de comprimento. Graças à sua construção robusta e ao fato dos seus dentes não se encaixarem, os paleontólogos indicam que o Sarcosuchus imperator tinha capacidade de emboscar qualquer coisa que vivesse ou entrasse na água, sejam peixes gigantes ou até mesmo dinossauros. Parece que sempre vai ter um cara maior para bater no valentão. Paleoloxodon namáticos. Provavelmente não é surpresa para você que o maior animal terrestre vivo seja o elefante. Para ser mais específico, o elefante africano, com machos chegando a 4 metros de altura e um peso impressionante de 12 toneladas. Mas em algum momento entre 2,5 milhões e 11.700 anos atrás, durante o período Pleistoceno, havia um elefante ainda maior em cena. Com base na descoberta de um fêmur parcial, estimado em cerca de 1,90 m de comprimento, os paleontólogos estimaram que um elefante antigo, conhecido
conhecido como Paleoloxodon namadicus, tinha uma altura imponente de 5,20 metros, o que significa que ele teria sido mais alto que um T-Rex e um humano juntos. Além disso, essas bestas corpulentas pesavam incríveis 24 toneladas, tornando-as mais de 2 vezes mais pesadas que um elefante africano. Bom, só de olhar para o crânio de um desses caras a gente já sabe o quão gigantescos eles eram. Com incríveis 3,5 metros de comprimento, as suas presas retas eram 2 vezes mais longas que uma presa de elefante africano média. Na verdade, estima-se que uma única presa tivesse uma massa de 118 quilos, ou seja, 27 quilos mais pesada que o adulto americano médio. Tudo isso coroa esses elefantes antigos como os maiores mamíferos terrestres que já caminharam pela Terra. Esse vai ser difícil de esquecer. Leadsichthys. Em 1886, em uma fazenda em Peterborough, na Inglaterra, paleontólogos descobriram o que pensavam serem as placas traseiras de um estegossauro. Só que quanto mais descobriam, mais inseguros ficavam sobre o que essa criatura realmente era. Acontece que não era um estegossauro, nem mesmo um dinossauro, mas os ossos impossivelmente gigantescos do peixe Leadsichthys. Por mais louco que pareça, foi um erro fácil de cometer. De todos os peixes ósseos, que são peixes que têm esqueletos feitos de tecido ósseo, ao contrário da maioria que tem cartilagem, o Leadsichthys é o maior. Afirma-se que esse peixe estranho, que nadou pelos mares do mundo há 165 milhões de anos, se estendia por quase 17 metros, tornando-o maior que um ônibus escolar e quase 10 vezes o tamanho de um humano médio. Caramba, esses bichos iam fazer submarinos parecer patinhos de borracha. Quem diria que um peixe poderia ser tão assustador? Graças ao seu tamanho gigantesco, o Leadsichthys também teria dado trabalho para a balança, pesando quase 50 toneladas. Hoje, o maior peixe ósseo vivo é o formidável peixe-lua. Como você pode ver, essa criatura supera os humanos em tamanho, mas os peixes-lua têm apenas cerca de 10% do comprimento do Leadsichthys, e mesmo com cerca de 2.270 quilos, pesam menos de 1/20 do seu peso. Tá aí mais um bicho que eu fico feliz que não exista mais. Eu nunca mais ia entrar no mar se eles estivessem lá. Megalodon. A gente vai se manter debaixo d'água, porque a próxima criatura enorme é tão grande que teria deixado até mesmo o Leadsichthys nervoso. Eu tô falando do... Não, pera aí. Não consigo falar que nem ele. Jason Statham, por favor. Megalodon. Sim, embora Mega Tubarão tenha sido um filme de ação fictício sobre um tubarão gigante, o Megalodon em si era um tubarão de verdade. Na verdade, foi o maior tubarão que já existiu e um dos maiores peixes do mundo, que aterrorizou os oceanos durante o período Mioceno e Plioceno, há aproximadamente 20 a 3,6 milhões de anos. Agora, exatamente quão grande ele podia ser é algo que está em debate, com todas as estimativas baseadas no tamanho dos dentes, sendo que o maior espécime verificado tem 19 centímetros de comprimento. Mas por que os dentes? Porque os tubarões não têm ossos. Seus esqueletos são feitos de cartilagem, que não fossiliza bem. Estimativas menores do Museu de História Natural o colocam em aproximadamente 15 metros, enquanto alguns pesquisadores afirmam que ele poderia atingir comprimentos de até 25 metros. Na maior estimativa, até mesmo o tubarão-baleia médio, o maior peixe cartilaginoso vivo, não é páreo para o velho Megalodon, atingindo apenas metade do seu comprimento. Infelizmente, para qualquer coisa que compartilhasse o oceano com eles, a enorme boca do Megalodon continha cerca de 276 desses dentes afiados de 19 centímetros, dando-lhe uma força de mordida máxima estimada em cerca de 182 mil newtons. Para contraste, a força de mordida máxima de um humano é de cerca de 1.317. Alguém mais aí passou a achar o tubarão branco fofinho? Titanossauro. Os dinossauros são conhecidos como o maior grupo de animais terrestres que já caminhou pela Terra, mas o subgrupo herbívoro Saurópode foi o maior de todos. Na verdade, os maiores saurópodes foram apelidados de titanossauros, que, vamos combinar, né, é o nome mais legal de todos os tempos. Com pescoços imensamente longos e membros grossos e atarracados, eles estavam bem adaptados para carregar os seus enormes corpos e uma quantidade obscena de peso. Tá, mas quanto exatamente? Bem, em 1987, o maior já encontrado foi o Argentinossauro, um dinossauro de cerca de 90 milhões de anos atrás, no período Cretáceo Superior. Muito poucos fragmentos de ossos permaneceram, e a partir desses espécimes limitados, os paleontólogos estimaram que o tamanho dessa coisa era de cerca de 35 a 36 metros, e que ele poderia ter pesado incríveis 77 toneladas, aproximadamente o mesmo que 12 elefantes africanos, embora essa seja uma estimativa aproximada. Essa foi uma grande descoberta, literalmente, né? Mas então, em 2014,
2014, algo ainda maior foi encontrado: os restos de um patagotitã, um gigante de 101 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo inferior. O fêmur desse grande animal tinha mais de 2,40 metros de comprimento, e isso é só o topo do osso da perna, mais alto do que um ser humano médio. A partir daí, os paleontólogos estimaram que ele poderia ter medido incríveis 37 metros de comprimento, pesando 63 toneladas. Isso é tão longo quanto 20 pessoas deitadas de ponta a ponta, e mais pesado que 9 elefantes africanos. Então o maior foi o patagotitã e o mais pesado é o argentinossauro. Bom, isso por enquanto. Quem sabe a gente pode acabar desenterrando algo ainda maior nos próximos anos. Baleias gigantes. Não há muitos animais por aí que possam superar o titanossauro em tamanho. As baleias cachalote, que podem fazer os navios parecerem minúsculos, chegam a ter 18 metros de comprimento e podem pesar mais de 80 toneladas. Mas isso ainda não é maior que os titanossauros. Porém, não dá pra dizer o mesmo de outro habitante dos oceanos modernos. Tem algum palpite? Sim, eu tô falando da baleia azul, amplamente considerada o maior animal da Terra. Surpreendentemente, em termos de comprimento, elas ficam aquém dos titanossauros, com indivíduos medindo de 24 a 30 metros de comprimento. Ok, elas podem não ter o comprimento, mas a maior baleia azul já encontrada pesava 210 toneladas, que é quase o triplo do peso do argentinossauro. Mas surpreendentemente, já existiu outra baleia que pode ter sido ainda maior. No período Eoceno, há cerca de 39 milhões de anos, o Perúcetus habitava os oceanos do mundo, com um comprimento entre 17 e 20 metros. Era muito grande, mas era atrofiado em comparação com a baleia azul. Apesar disso, os paleontólogos estimaram que essa besta pesava até 370 toneladas. Para contextualizar, se essa antiga baleia tivesse mesmo esse peso, seria mais de 3 vezes mais pesada que uma baleia azul. Imagina o medo de ter um desses gigantes nadando sob o seu navio. Mas por que os pesquisadores acham que ela era tão grande? Bem, quando as vértebras fossilizadas desse animal foram descobertas, elas pesavam mais de 100 quilos cada uma. Acredita-se que, apesar do comprimento menor do Perúcetus, o seu esqueleto pesaria o dobro do de uma baleia azul, com uma massa entre 5,8 e 8,3 toneladas. Isso porque os ossos típicos estão cheios de pequenos buracos, o que os torna mais leves, mas os ossos do Perúcetus eram sólidos por toda parte. Na verdade, eles são tão resistentes que seria impossível cravar um prego neles com um martelo. Então seu esqueleto era incrivelmente denso, como o de um peixe-boi. A partir disso, os pesquisadores teorizaram que os ossos pesados ajudavam a manter os seus corpos submersos enquanto se alimentavam, enquanto o restante de sua massa corporal era composta por uma quantidade enorme de gordura e músculos para mantê-los flutuantes. Já ouviu aquele papo de eu não sou gordo, eu tenho ossos largos? Esses caras aqui levaram isso a outro nível. O Bloop. Mas por mais gigantescas que sejam a baleia azul e o Perúcetus, eles não têm nada a ver com o que alguns pesquisadores acreditam ser o maior animal que já existiu. Para explicar, a gente vai ter que voltar a 1997. Naquela época, pesquisadores da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, ou na sigla em inglês NOAA, estavam ouvindo atividade vulcânica no Pacífico Sul. Para isso, eles colocaram microfones subaquáticos pelo oceano. Embora não tenham detectado nenhuma atividade vulcânica, os cientistas ouviram um som que os arrepiou até a alma. Escuta aí. Pode não parecer muita coisa, mas o ruído era tão alto que microfones a 3.200 km de distância conseguiram captá-lo. Curiosamente, Christopher Fox, da NOAA, observou que o som, apelidado de bloop, continha uma variação rápida de frequência, semelhante aos sons emitidos por animais marinhos. As baleias azuis, por exemplo, emitem um som semelhante que pode ser ouvido a até 1.600 km de distância, com seus chamados atingindo 188 decibéis, mais alto do que o ronco de um motor a jato. Agora, considerando que o chamado do bloop foi ouvido a 3.200 km de distância, você pode presumir que deve ser muito maior do que uma baleia azul. Pode ser difícil imaginar um monstro marinho espreitando no fundo do mar, mas os oceanos profundos ainda estão cerca de 95% inexplorados pelos humanos. Então, quem sabe o que realmente se esconde lá embaixo? Estimativas mais moderadas teorizam que, se o bloop existe, ele pode ter 76 metros de comprimento, o triplo do tamanho de algumas baleias azuis, quase
grande o suficiente para caçá-las, enquanto alguns chegam a dizer que uma criatura que produza um barulho tão alto deve ter cerca de mais de 210 metros de comprimento, o que seria 6 vezes mais longo que o titanossauro, 7 vezes mais longo que uma baleia azul e 50 vezes mais longo que um tubarão branco. Mas há algumas dúvidas importantes sobre a sua existência. Hoje, a maioria dos cientistas respeitáveis acredita que o ruído do bloop era na verdade o som de um terremoto de gelo. É uma ocorrência comum no Oceano Austral, causada pela rachadura e derretimento do gelo marinho nos glaciares para o oceano. Além disso, o infame som do bloop é normalmente reproduzido 16 vezes mais rápido, dando-lhe o efeito de uma vocalização animal. Em tempo real, o som é mais semelhante ao de um terremoto de gelo mesmo. Tá, então é provável que o bloop de mais de 210 metros não exista. Que alívio! Então não há nenhuma besta oceânica superdimensionada escondida nas profundezas do Pacífico. Que a gente saiba, né? Qual dessas criaturas gigantes mais te impressionou? E dentre as que ainda existem, você já viu alguma de perto? Me conta nos comentários e obrigado por assistir!